Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos às Dolomitas, sejam bem-vindos ao circuito Sella Honda. E se você não sabe o que é Sella Honda, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, como fazer esse circuito que é um dos mais tradicionais aqui das Dolomitas, do Dolomiti Super Ski na Itália. E vocês vão ver o porquê quase todo mundo que faz esse caminho diz, pelo menos uma vez na vida, todo esquiador ou snowboarder tem que fazer esse caminho. Vamos lá entender tudo sobre como fazer esse caminho hoje. Bom dia, dia de Sella Honda. A primeira de todas as dicas para você começar a Sella Honda é você acordar cedo, porque a indicação é que você não chegue num ponto de partida do Sella Honda depois das 10 da manhã, porque dificulta bastante que você conclua o trajeto dentro de um prazo razoável. E isso gera um problema para mim, que estou distante, vão ser 40 minutos só para chegar no teleférico, então eu vou chegar em cima da hora e vai ter que ser corrido para eu conseguir completar o Sella Honda. Até porque se eu não completar, eu vou estar mais ou menos no final dele, e para chegar de volta no carro onde eu vou parar, meu amigo, vai dar trabalho. Então vamos lá, sem mais delongas, partiu Sella Honda. E se você vai fazer o circuito laranja, como eu vou fazer hoje, uma das formas mais fáceis de você começar é pela gôndola Danteseppies, localizado na cidade de Selva. E agora sim, vamos começar a Sella Honda às 10 horas em ponto. Primeiro caminhozinho aqui é a Valsetos, saindo do Danteseppies Lift. Visual já é esse aí. Vamos que vamos, só não gravei ali do iniciozinho porque tava gente pra cacete, um fuzuê. Mas aqui não tem nem 10 metros de distância. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. E qual a diferença entre o sentido horário, o laranja, e o anti-horário, o verde? Bom, o laranja é considerado um caminho mais esportivo, mais divertido em termos de pistas, e o verde é considerado mais panorâmico, ou seja, com visuais mais bonitos, mais tranquilo, com pistas mais fáceis, um pouco. De um jeito ou de outro, você vai esquiar praticamente 45 km de pistas, e por isso, todos que falam sobre o Sella Honda falam com alguma preocupação sobre o horário. Dei uma acelerada aqui, ali já é um primeiro lift que talvez eu tenha que pegar naquela direção, não sei. Eu vou tentar seguir esquiando. Até agora é fácil, você entra na primeira pista que você tem que saber qual é. Eu vou colocar os nomes aí que eu não vou lembrar de cabeça. E aí depois você vai seguindo e tem sempre as setinhas. Sella Honda, eu tô fazendo a laranja, então você tem que seguir a cor laranja, porque é clockwise, e tem a counter clockwise, que é verde. Então eu tô fazendo laranja, que foi a que me indicaram. Quem sabe amanhã ainda tem tempo de fazer a verde, se eu achar que foi legal. Na saída do Boreste. Tem que pegar outro. Não sei se foi prudente, mas como eu acho que eu tô um pouco adiantado, tá sem luz aqui, eu parei para trocar a lente para enxergar melhor e tomar um chocolate quente e um cafezinho expresso italiano, porque não dá para negar que eles sabem fazer um expresso. Espero não me arrepender mais para frente de ter gastado esse tempo aqui. Vamos ver. Vamos lá, seguindo mais um caminho do Sella Honda.
Visual começando a ficar bonito, o tempo abrindo. As pistas aqui, desse lado um pouco mais vazias, inclusive. E uma dica que eu já posso deixar desde já para quem vai fazer o Sela Honda é que precisa de algum nível de esqui, porque existem algumas pistas que são mais difíceis. Essa aqui, por exemplo, é vermelha, então tem que ter um certo cuidado em relação a isso, não fazer na doida, né? Observar seu nível de esqui. Tem algumas pistas aqui como essa que estão ice. Aí vocês podem usar a dica que eu já falei de ficar aqui mais pelo cantinho. Vocês escapam do ice e esquiam de uma forma mais gostosa e confortável. Olha lá, uma pessoa caída, provavelmente por causa do ice. Vamos lá. Nesse ponto você vai ter, ó, dois caminhos para fazer. Vocês olham a setinha ali do Sela Honda laranja, mas que vai dar no mesmo lugar, como tá no mapinha aí. Mais de perto agora, vocês podem ver o mapinha aí e a setinha dupla aí. Qualquer pista que você pegar para um lado ou pro outro aí da Sela Honda, você chega lá. Essa Honda tá sendo legal, mas tem um problema. Tem vários trechos que você fica mais parando para pegar lift e ir para ir pro outro lado do que esquiar. Mas vamos lá, mais um. Sempre sinalizado, não tem muito erro. Eu achei que tava com o tempo folgado, que o início foi acelerado, mas agora pelo mapinha eu tô bem longe de onde eu parei o carro. Acho que vou precisar dar uma acelerada aí. Ou então é impressão, descobriremos. Vamos lá, vamos seguir. Mas a navegação até aqui tem sido bem facinha. Espero que também no vídeo vocês estejam vendo aí que é bem tranquilo e que tem vários meios de você acompanhar. Um fator também a ser considerado aqui para quem vai fazer a Sela Honda é que a maior parte das pistas, pelo menos aqui no Clockwise, ela é vermelha. E tem alguns caminhos para quem vai fazer snowboard, você precisa ficar ligado para guardar a velocidade necessária, porque você tem caminhos como esse aí. E se você vacilar, você não consegue ultrapassar. Isso aqui é até fácil, porque tem desnível, né? Mas tem alguns que são mais difíceis, que você tem que ficar ligado e contar com a colaboração dos esquiadores para não pararem na sua frente. Ali tem a sinalização também, ó. Vocês vão ver que é bem fácil de seguir, é até mais fácil do que eu imaginava. Eu acho que é por isso que nos vídeos dos gringos, que tem bastante, né, fazendo a Sela Honda, eles não se preocupam em ficar dando o nome das pistas e os detalhes, porque no fundo a navegação é bem tranquila. Vamos ver em relação ao tempo. Tô um pouco preocupado agora, mas eu acho que vai dar tudo certo, que eu vou chegar no meu carro sem precisar gastar uma fortuna de táxi se eu pegar um ônibus. Ah, que beleza! Isso aí, meu brother, isso aí, a pista de esqui é toda sua. Toda sua.
Mal desci uma azulzinha. Outra gôndola. Esse aqui não vai gostar disso não, né? O tempo virou, hein? Agora pelo menos uma pichinha vermelha mais longa. Vou pegar nessa direção aqui. Não dá pra ver nada. E por que esse circuito se chama Sella Honda? Porque é uma volta no massivo de Sella, ou seja, numa formação montanhosa conhecida como Sella, nesse incrível e belíssimo lugar que é a região das Dolomitas, os Alpes italianos, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal no outono que ele fica ainda mais bonito. A rota atravessa 4 desfiladeiros famosos: o Passo Campo Longo, o Passo Cordói, o Passo Sella e o Passo Gardena. E nesse caminho tradicional, você vai passar por 4 das mais clássicas estações de esqui das Dolomitas, que são Val Gardena, Alta Badia, Araba e Val di Fassa. O tempo tá apertando e agora eu preciso parar, fazer um pit stop no banheiro rápido e comer. Será que vale a pena fazer essa parada? Eu vi alguns vídeos aí que a galera se arrependia de parar pra almoçar, mas eu acho que não vai ter jeito não. Vamos ver. Por enquanto, o tempo virou por aqui, mas é divertido. Vale a pena fazer esse trajeto com certeza, desde que você conclua, e eu espero concluir dentro do tempo. Só tem um probleminha que eu já devo ter comentado, que às vezes você tem trechinhos bem curtinhos para lift, outro lift, e eu acho que esquiador que não está acostumado a tirar o esqui do pé, coloca assim que chega na montanha e tira quando sai, pode ter uma experiência diferente, digamos assim. Aqui a gente vai entrar agora numa piscina azul, por isso que eu liguei a câmera de novo. Pra mostrar pra vocês que tem também umas piscinas azuis, a neve tá boa. Aqui saindo de Val di Fassa. E o visual bonito também. Uma pena que hoje não tá aquele solzão pra mostrar todo o visual das Dolomitas, mas ainda assim dá pra ver que é um lugar lindíssimo. Olha o caminhozinho aí que eu falo, ó. Aqui provavelmente eu vou ter que tirar as botas. Tem que tirar, que o pirralhinho aí acabou me atrapalhando um pouco. Mas nada bom de você ter um troço desse aqui é que você dá um chute, um pulinho e já foi. Vem o esquiador na sua frente e partiu. Os petzinhos de gelo, de ice. Nada que atrapalhe a pista aqui. Uma azulzinha fácil, gostosa, com a vista legal. Umas pessoas que você tem que dar uma freada às vezes.
Mais um trecho reto. Vamos ver se esse aqui eu consigo passar direto. Esse vai dar. Olha o solzinho aparecendo. O gelinho. E aí estamos chegando no teleférico. Vocês fizeram a pichinha azul aqui do Sela Honda comigo? E mais um lift. Encarar umas filhinhas às vezes também é necessário, mas olha lá, marquinha, ó, Sela Honda laranja. O que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Eu errei o caminho. O único lugar que eu não parei para confirmar que eu estava no lugar certo, eu errei o caminho. Agora eu vou ter que achar o caminho de volta. Isso desperdiça um tempo que eu não queria desperdiçar. Então eu vou pular o almoço, pelo menos até voltar para a trilha certa e ver quanto é que você perde, quanto tempo você perde quando você erra o caminho. Esse é o lugar que eu estava ontem, quando eu vim aqui para Val Gardena. E ali, ó, vamos falar que eu tô mentindo, tem o Sela Honda, mas é alternativo, tá vendo? E tem um problema aqui que vocês vão ver já já. A única pista é uma preta. Então, se você não se sente confortável, não erre o caminho. Ainda estou na missão aqui para voltar pro trilho da Sela Honda. Eu acho que tá funcionando. Tem que ficar ligado. Mas o aplicativo, ele ajuda muito. Agora, no momento, como eu falei, no momento que eu não olhei onde eu tava e para onde eu tinha que ir, eu acabei indo com o flow, né? Um monte de gente seguindo no mesmo lugar. Eu achei que era tudo Sela Honda. Não era. Tô no caminho errado ainda, mas eu acho que eu já tô na direção certa. E antes de pegar mais uma pista pretinha aí pra voltar, eu vou arriscar no almoço e no pit stop aqui no WC, que eu acho que dá tempo sim. Ouça a música, é ou não é a Itália mais alemã que vocês já viram? Viena Schnitzel tem seu lugar. Essa Itália austríaca. Mas o tempo tá correndo. E eu preciso acabar para voltar para Sela Honda e terminar ela. Vamos lá. Almocei. Agora vamos lá. Será que dá tempo? Eu acho que dá. E ainda vai sobrar. Espero não estar errado. E eu realmente estar pertinho do ponto onde eu parei o carro. Caminham e terão algumas pretinhas pelo caminho alternativo. Ah, e você pode se perguntar também quantos passes você precisa para fazer esse caminho, já que você vai passar por 4 estações de esqui distintas. A questão é que para esquiar em todos os 1.200 quilômetros de pistas das mais de 10 estações de esqui das Dolomitas, você pode, e no caso daqui eu diria que deve, comprar o passe Dolomite Super Ski, que abrange todas elas. E sim, pelo caminho alternativo, tive que fazer esse pequeno trecho a pé para voltar realmente aos trilhos do Sela Honda. Tô de volta. De volta na pistinha oficial com 5% de bateria. Agora o problema é outro. Mas eu de fato tô pertinho do final do Sela Honda. E aí quando eu chegar lá no final eu vou dizer quais foram as impressões, as dificuldades. E aparentemente eu vou conseguir cumprir tudo.
E se vocês prestarem atenção no início do vídeo, eis o do Intercepts, o primeiro lift de todos. Então acabou-se o que era doce. Chegamos no final do Sella Honda. A pergunta que não quer calar é: chegamos que horas? Quanto tempo levou? O que é que o erro do caminho causou? Já eu vou sentar ali e vou explicar para vocês um pouco mais sobre esse caminho. Então, eu tentei fazer um draminha aí só para dar uma graça no vídeo. Eu errei o caminho de fato, tem as implicações disso, você tem que dar uma volta, tem que cair em pistas pretas, então tem que ficar atento para você não errar e seguir no programado. Porque em 2 trechos, para mim, pelo menos no lugar que eu errei o caminho, você só tinha a opção de pistas pretas e relativamente difíceis. Mas tirando isso, são 3 horas da tarde, um pouco antes de 3 horas da tarde. Foi super tranquilo fazer a volta. Parei para almoçar. É claro que tem algumas ressalvas que eu vou fazer aqui. Uma delas é: eu tô sozinho, então eu controlo meu tempo, eu decido quanto tempo eu vou almoçar, eu decido quanto tempo eu vou dar uma paradinha para tomar um café, tomar um chocolate que eu também tomei, etc. Quando você está em grandes grupos, é fácil você se perder no tempo, então tem que ficar ligado de fato e não enrolar muito nas paradas. Mas dá para parar tranquilamente. Se você vê um teleférico mais curtinho, com uma pista interessante no meio do caminho, que você acha, pô, quero descer aquela pista mesmo sendo fora da rota, suba, desça, que dá tempo. Eu cheguei aqui 10 em ponto, tô saindo 3 da tarde, são 5 horas para fazer essa volta, sem pressa, sem desespero, indo num ritmo tranquilo, sem acelerar nas pistas e descer igual um louco. Agora, claro, também, se você tem um nível de esqui ou snowboard aí intermediário para baixo e tiver dificuldades em pistas inclinadas ou ice, e aí você demorar muito mais, ter que sentar, parar, isso também vai atrasar um pouco. Mas de qualquer forma, querendo ou não, eu tô com 2 horas de folga aqui. Vamos colocar 1h30, porque alguns lifts fecham 16h30. Então dá tranquilamente, pode fazer o Sella Honda curtindo, porque vale a pena. Você conhece vários pontos aqui das Dolomitas, várias estações de esqui diferentes. Eu passei por Araba, Val de Faça. Acabou a bateria, então eu vou continuar falando daqui do Airbnb que eu tô. Enfim, conheci várias estações de esqui diferentes, vale a pena. Então algumas observações que eu posso fazer é: chegue o mais cedo possível, porque aí você vai ter mais tempo e menos estresse de ter que cumprir determinada rota. Se você não conseguir cumprir, tente pegar os ônibus, os verdinhos, que vão te levar de um ponto ao outro. E se você errar a rota, você vai ver plaquinhas ainda assim, escrito Sella Honda, e embaixo vai ter a alternativa que você pode seguir elas. Agora, pelo menos no lugar que eu errei, para eu voltar para a rota, eu tive necessariamente que pegar 2 pistas pretas difíceis. Uma mais curta, mais cheia de moguls, e a outra bem longa, para mim, excelente pista, só que de um nível realmente mais elevado, que pode deixar uma galera bem preocupada. E o mapinha, que vocês devem estar se perguntando de onde vem esse mapinha que eu coloquei ao longo do vídeo todo, é do aplicativo aqui da Dolomite Super Ski, que é o My Dolomite. Você vai chegar lá e você consegue inclusive fazer as rotas que você quer, botando aonde você vai começar e para onde você quer ir, que ele te desenha essa rota, te diz as pistas. É bem legal o aplicativo. Podia ser melhor em termos de usabilidade, mas ele é bem interessante. E o Sella Honda, ele já quando você abre, ele já aparece lá a opção Sella Honda, você já abre o mapa e você já vê, e aí você vai acompanhando sua bolinha ali e vai clicando nos lugares que você vai ver qual é aquela pista que ele está indicando, qual é aquele teleférico que ele está indicando, para confirmar que você está indo no lugar certo. Mas não tem erro, a sinalização é muito boa. O único motivo que eu errei foi que eu acostumei a dar tudo tão certo, e tá tudo sempre tão certo e tão fluindo, que em um teleférico que eu saí, eu tinha que ir mais à direita e eu não vi a placa Sella Honda. Foi a única que eu não prestei atenção nisso na saída do teleférico. E um detalhe, uma última dica: façam no início da sua viagem. Eu deixei mais para o final da viagem, pensando que eu precisava conhecer um pouco das estações para não me perder. Não, pelo contrário, façam no início da viagem, porque vocês vão seguir essa rota, vocês vão ter uma noção de cada uma das estações que vocês estão passando. Então vocês vão falar: pô, a Araba tem, eu gostei do visual, gostei disso, gostei daquilo, aqui tem esse restaurante. E aí ao longo da viagem, depois, você vai falar: pô, eu gostei daquele lugar, vamos passar o dia em tal estação hoje? E aí você já vai saber mais ou menos aonde ir, porque você fez o Sella Honda primeiro.
E claro, se você gostar, você pode fazer o Sela Honda no sentido contrário depois. Talvez eu faça amanhã no sentido verde, talvez não, talvez eu vá fazer alguma outra coisa. Espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui vídeos linkados a esse assunto para vocês assistirem. Um abraço e até a próxima viagem.